Olá, gente! Um abraço a todos vocês, saudações. Sexta-feira é dia do Pitoco. Estamos circulando com a edição de número 2445. Eu escrevi 2445 edições, mas é porque eu comecei muito jovem, tá, gente? Por favor, não fiquem fazendo conta de cabeça. Manchete de hoje, nós estamos trabalhando o Polo de Saúde de Cascavel e movimentações financeiras interessantes que estão acontecendo. Possivelmente, um grande player do Polo poderá ter seu contrato social com outros nomes muito em breve. Os detalhes estão aqui na edição do Pitoco. Curiosamente, o meu entrevistado de hoje, que já irei apresentar adequadamente, está participando dessa edição porque ele trouxe em primeira mão em seu blog a informação de grupos econômicos de Cascavel almejando adquirir a Policlínica Cascavel. Vai avançar? Não vai? Isso só o tempo vai dizer. Caio Gottlieb, prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Jairo. Eu que fico honrado em receber o convite já para participar do seu Pitocast. Honrado pelo convite, pela deferência especial, né, pelo carinho, mas também pelo fato de ser um dos primeiros, né, entrevistados, né? Então, de certa forma, a gente vai ajudar a levantar a audiência ou derrubar, né? Um dos dois. Né? Bom, gente, mas olha, muito obrigado. Eu acho que nem era preciso apresentar o Caio, mas o meu menino, que é o meu produtor aqui também, o João Eduardo, falou: pai, olha os outros podcasts, tem que apresentar o entrevistado. Bom, eu acho que dispensava. Ele é o teu ombudsman. Ele é. Inclusive, agradeço. Se alguém tiver outras sugestões, críticas, por favor, vocês sabem onde me achar, não é? Caio Vieira Gottlieb é um dos jornalistas mais reputados de Cascavel. Ele tem na biografia dele, na longa biografia, começa no jornalismo. Comecei cedo também, viu? Não vou fazendo 70, conta sobre idade também. Mas o Caio, ele ficou célebre pela sua coluna social no Jornal Paraná. Já vamos falar sobre isso, no tempo que coluna social tinha muita leitura, muita audiência. E trabalhando com informações assim, que o Pitoco está trazendo hoje, movimentações do mundo empresarial, enfim, grandes investimentos, bastidores da política, das subcelebridades da época, né? Enfim, das microcelebridades de hoje, enfim. E o Caio migrou para um blog, né? O blog do Caio Gottlieb, que faz também tanto sucesso quanto fazia a coluna social. Também no Jogo Aberto da TV Tarobá, o Caio é longevo lá, já é coisa de décadas, mas também começou muito cedo, né? E lá entrevistou presidente da República, governador de estado, grandes empresários. E é por essa razão que a nossa conversa aqui vai ser muito interessante. Fique aí, porque alguns bastidores a gente vai conseguir trazer para você aqui desse ofício magnífico que é o jornalismo, que é a comunicação social. Caio, primeiramente, por que as colunas sociais dos jornais impressos desapareceram? Foi porque os jornais impressos desapareceram também? Eu acho que tem uma relação de causa e efeito aí, né? Eu acho que tem vários motivos. Só colocando um pouco, antes do Jornal Paraná, eu já tinha começado, já estava também no Fruteiro do Iguaçu, extinto, né? E foi lá, na verdade, o meu início no jornalismo e nesse estilo de coluna que você abordou, e que tive como inspiradores dois grandes jornalistas, né, ícones, que já não estão mais entre nós. Um foi o Ibrahim Suede, que tinha um lado um pouco mais social, né, mas era um grande... dava grandes furos, muito bem informado, né, no Globo. E também tinha na mesma época o Zósimo Barroso do Amaral, que fazia um jornalismo mais refinado, mais informativo. Então, olhando, eu sempre li muito, porque essa história no jornalismo também vem um pouco não, vem bastante lá da minha infância, quando a minha professora de português, que está viva até hoje, Hilda Rorato, falo sempre com ela, minha leitora. Hilda Rorato, de Foz do Iguaçu. Um beijo para a Hilda, nós vamos mandar o link para você assistir essa entrevista com o Caio. Tá? O Caio vai me passar o contato depois. Sim. E você vai receber. Sim. A senhora, né? Vamos dizer, vamos respeitar. Não, pode chamar a Hilda de você. É uma querida. E ela, de certa forma, ela despertou esse meu lado do jornalismo, porque eu tirava notas, as melhores notas em redação, lá no grupo escolar, no ginásio também, em Foz do Iguaçu, no Senhor Guilherme, e também no Bartolomeu Mitre, no início, no primário.
E ela foi a minha professora de português, né? E ela, vendo isso, ela teve a ideia de fazer um jornalzinho. Então, hoje eu não sei se existe ainda, mas naquela época tinha jornalzinho da sala, né? Uhum. E ela me chamou para editar o jornal. Então, veja, olhando um pouco para a história, olhando lá para trás, depois, ao longo do tempo, a coisa foi se encaminhando e eu acabei virando jornalista mesmo. Né? Você veja como nada é por acaso. E aí, só para contar mais um fato pitoresco desse início, para responder a tua pergunta depois, há um tempo atrás ela me ligou, a gente tinha contatos, porque ela foi professora da UniOeste também, então ela estava muito ativa, hoje ela está aposentada. E aí ela falou, Caio, me dá o teu endereço que eu tenho algumas coisas para te mandar pelo correio. Aí eu passei o endereço para ela e chegou alguns dias depois um pacote, que eram edições daquele jornalzinho que eu fazia, que eu não tinha e ela tinha guardado. Que preciosidade, De hein, Caio? 1966. Relíquia. Relíquia total. Pois é, E eu fui ver as notas da época que eu escrevi, que outros colegas escreveram, a gente falava de Beatles naquela época. Cara, foi realmente uma viagem ao passado, né? Então, contando um pouco esse fato pitoresco, até para explicar onde eu acabei entrando profissionalmente, né? Já tinha lá uma certa vocação, tinha um pendor para essa área de escrever. Fui aprimorando depois. Aí teve também a agência de publicidade, que é o meu principal negócio hoje. O que aconteceu com as colunas sociais foi bastante isso. Na verdade, os jornais também foram desaparecendo ou reduzindo sua circulação, porque os jovens, não se formou novos leitores, e eles migraram, os jovens, para as plataformas. Né? Para as telas, né? Isso é inevitável, não teve jeito, tanto que os jornais foram também para as mídias digitais, né? O Pitoco também resiste bravamente com a edição impressa, que eu acho espetacular. Eu gostaria muito de ficar... Tem os jornais de Cascavel, ainda estão circulando, mas perderam muito do espaço, né? Ficaram com tiragens reduzidas ou pararam no tempo, né? Então, as colunas, de certa maneira, e a substituição das colunas sociais está lá no Instagram. Cada um tem sua coluna social. Né? As pessoas fazem as suas colunas. Né? Aquilo que antes nós fazíamos, publicava foto do casamento, foto de viagem, né? A Cidinha resiste bravamente com uma bela coluna ainda, mas as pessoas estão fazendo suas próprias colunas. Eu vejo, Caio, que até algumas pessoas no meio impresso aqui, em revista, tentam fazer uma espécie de Facebook impresso. Não funciona? Não funciona. Agora, funcionou muito nos anos 80, 90, e eu cito a coluna do Caio e cito a coluna de um outro colunista muito controverso, o Donizete Adalto. Sim. Havia uma época em que havia duas colunas muito lidas em Cascavel, a do Caio Gottlieb, no Paraná, com apoio da Brett, né, da Rose, saudosa Brett, Rose. Né? Poxa, gente boa demais, que aluna, discípula do Caio, escrevia muito bem também. E o Donizete. E era assim, você queria saber... Na Gazeta. Na Gazeta. Você queria saber o que aconteceu na roda social de Cascavel, era ali. Mas eu quero perguntar para o Caio assim, era tanta audiência concentrada que trazia poder junto, que trazia influência junto. E acontecia de um cara ligar para o colunista como o Caio, quanto custa para eu pôr uma foto minha com a minha esposa num evento tal? Não acontecia isso, Caio? Acontecia, né? Sim, acontecia. Olha que coisa incrível, olha que tempos diferentes que nós estamos completamente conversando. Diferentes. Né? Na verdade, a cidade também... o que nós tínhamos de mídia naquela época? Você não tinha... Se falar hoje para um jovem que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, ele não acredita. Como é que era a vida? Como é que vocês viviam? Era a idade das pedras, né? Mas o que a cidade tinha naquele momento? Tinha a Rádio Colmeia, tinha primeiro o Fronteira do Iguaçu, depois o Paraná, a Gazeta surgiu depois, e não tinha televisão. Então, a gente tinha, de fato, um poder, uma leitura, uma audiência, porque a cidade tinha que saber das informações e elas estavam ali. Menos na rádio, porque a rádio era mais popular, tocava música, mas era muito no jornal, né? Então, o Fronteira do Iguaçu, que foi o primeiro, teve lá o Diário do Oeste, lá do Celso Esperança, lá atrás, né? Depois também terminou, foi extinto. Depois o Fronteira surge, sobrevive muito tempo, depois vem o Paraná, fica muito forte durante muitos anos, fiquei lá muitos anos. É preciso lembrar também a força de um jornal chamado O Estado do Paraná, naquela época do Paulo Pimentel, que circulava em todo o estado. E nós tínhamos aqui, eu, Chiquinho Zimmermann e o Alvir Preisler, 2 páginas diárias sobre o oeste do Paraná. Eram 2 páginas, uma página
tinha notícias de toda a região, prefeituras e municípios, e na outra página tinha a minha coluna social. Então a cidade, as pessoas, a comunidade precisava se informar. E os veículos eram esses. Então existia realmente, telefonava, mas eu jamais cobrei para colocar uma foto, uma nota, nunca. E existia, evidentemente, alguém que comprava uma página para publicar um evento, uma inauguração, até um casamento. Mas na minha coluna, não. Isso era inegociável. Caio, uma pergunta mais de ordem sociológica. O Donizete Adalto chamava de Soja Society, a elite de Cascavel na época, não é? E queria te perguntar, que se fizesse uma leitura mesmo sociológica disso, quem era, o que era e o que pensava a elite de Cascavel no auge das colunas sociais, 80, 90, e se esse pensamento evoluiu ou involuiu, mudou na Cascavel de 2024. Você é um profundo conhecedor, digamos, dos circuitos mais enriquecidos da sociedade. Caio, o que eles pensavam, o que eles pensam hoje? Houve uma transição geracional, aquilo já não existe mais. O que se diria, assim, do ponto de vista? Não existe mais aquilo, né? Naquela época, o que era Cascavel? Né? Uma cidade, vamos lá, 150 mil habitantes, talvez isso, né? Não lembro, né? E eram pessoas que estavam começando a enriquecer, né? E, então, naquele momento, havia um certo deslumbramento também, né? Com dinheiro, com viagens. Muita gente quebrou também no meio do caminho, até por se exibir tanto, né? Quando eu falo se exibir, não é aparecer só, é ficar sair comprando carrão, comprando apartamento, sem fazer as contas, né? Então tinha uma safra espetacular, o cara saía feito louco, né? Então a cidade via aquele boom dos negócios, né? Comprando apartamento em Camboriú, né? Essa era, digamos assim, era a prática, né? Da cidade. Então, mas o que aconteceu é o seguinte. Vamos interromper um pouquinho? Pode. Só aperta desligar, o botãozinho aí. Só vou desligar aqui. Só vou desligar, que não vai dar certo. Isso. Não Deixa tem eu problema. Aqui. Aqui a gente Isso, não edita, corta nada. Aqui a gente só dá sequência nas coisas. Vamos lá. Bem, então, esse momento era um momento em que as pessoas, o dinheiro começou a propiciar. Havia um certo deslumbramento. Havia deslumbramento. Exatamente foi o que eu disse. Um deslumbramento, né? Uma coisa de demonstrar, inclusive. Meio né? Cafona até, né? Claro, uma porque paroquiana, vamos compreender. Eram pessoas, de um modo geral, que vieram de uma situação muito, muito difícil. Migrantes do Rio Grande do Sul, que chegaram aqui com carroça, com fordecos, né? De forma muito precária. Muitos tinham falido lá no Rio Grande do Sul, vieram recomeçar a vida aqui. Tudo muito difícil, né? Você pega as histórias inspiradoras de muitas dessas pessoas. De repente, o dinheiro começa a surgir no Soja Society, né? E, de modo geral, era o nome que se dava, mas isso se incluía apenas os produtores de soja. Tinha muito mais gente fora disso, né? Que atuava em outras áreas. Mas era o dinheiro da soja que movimentava realmente a cidade, né? Então, dá para dizer que era uma sociedade movida a leguminosa naquele momento, né? Então, naquele instante, o dinheiro propiciava essas coisas, né? Você não tinha acesso a outras, nem a moradias muito sofisticadas, você não tinha jeito de decorar, você não tinha muita facilidade para viajar para o exterior. Então, o que acontecia? Aconteciam festas na cidade, né? Glamurosas, contratavam artistas, tinha os grandes bailes do Tuiuti, do country, do comercial. Tinha o apartamento do Edmar Uzifer, né? E o apartamento do Dr. Edmar Uzifer, ele era um grande festeiro, né? Sim. E normalmente tinha um evento na cidade que vinha, por exemplo, Fernanda Montenegro apresentar uma peça, ia depois para uma festa particular, onde era recebida pela sociedade. E agora, o colunista social era convidado. E o colunista estava em todas, então eu realmente tinha uma atividade social intensa, né? Mas era o produto da época, né? Minha coluna era um jornal dentro do jornal, era muito lida, e volta e meia, uma coisa curiosa, eu recebo via Instagram ou via Facebook retratos, prints da minha coluna daquela época, em que as pessoas lembram, olha essa nota que você deu quando eu fiz isso, olha que a nota que você deu quando eu casei. Um dado interessante. Caio, como tem muita maledicência também nesse meio, conta alguma história curiosa para fechar essa parte da coluna social de alguém que te abordou para ferrar alguém, para constranger alguém. Tem alguma lembrança nisso? Não, eu sempre fui assim, eu acho que não deu margem para isso. Não dei margem, eu criava uma barreira nesse sentido, né? Eu não teria, assim, o que eu sempre falo é o seguinte,
a minha vida, o meu patrimônio é a minha história, né? Como é a sua, né? A gente pode ser até controvertido, pode ter gente que não gosta da gente, tem bastante, né? Mas não por um motivo, por algo que seja depreciador, né? Eu acho que pode não gostar do estilo, do que a gente escreveu um dia, de alguma crítica pontual, mas jamais eu fui processado por calúnia e difamação, nunca. Teve ameaças, evidentemente, né? Mas sempre eu escrevi com muita prova, né? Com muita segurança do que eu estava escrevendo, né? Sem maledicência, sem nada. Vida pessoal? Jamais eu fiz esse tipo de fofoca como às vezes é muito costumeiro, né? Nesse jornalismo chamado marrom, né? Que existe em todos os lugares, né? Então, assim, essa foi uma trajetória interessante, mas, assim, ficou lá no passado também. E voltando à questão do soja, vieram os herdeiros dessas pessoas, né? A maioria menos afeito a aparecer, levando uma vida mais discreta, né? Esse também foi o motivo que as colunas começaram a rarear. Por quê? As pessoas ligavam, convidavam o colunista e diziam o seguinte, isso já no final da minha trajetória no jornalismo impresso. Caio, estou convidando o amigo, não o colunista, não publica nada, né? Então aqui isso começou também a mudar. Falei, bom, se não dá para publicar mais nada, o que eu vou escrever? Porque também tem um bichinho chamado leão, não é? Também tem. Que as pessoas têm medo. E a pessoa bichinho. também... E olha, nem é da fauna local, ele é africano, o bichinho nosso, que é a onça pintada. E também tem outro detalhe, Jair, que é o seguinte, as pessoas não iam deixavam às vezes muita gente de fora dos convites, né? Então, também não queria que outros ficassem sabendo, para não se expor, né? Verdade. Mas, enfim, é isso aí. Bom, Caio, vamos da coluna social para os estúdios do Jogo Aberto. Queria que você me falasse alguns nomes relevantes que você teve a oportunidade de entrevistar ao longo, me diga até quantos anos que está no ar o Jogo Aberto, sob sua apresentação. Olha, eu comecei a apresentar o Jogo Aberto, a TV foi inaugurada em 78, né? Em 79, por aí o José Alberto Dietrich foi um precursor, um advogado, da apresentação do programa, e eu comecei a fazer o programa em 85, por aí, 84. E aí fiquei durante longo tempo, depois eu saí da televisão e voltei em 2010. Então, assim, acho que somando esses dois momentos, deve ter quase uns 30 anos, né? Que eu estou lá. Então, ao longo desse tempo, eu me lembro, assim, como um fato bem marcante. Entrevistei Collor, por exemplo, quando ele veio a Cascavel, o ex-presidente, né? Quando ele veio como candidato. Entrevistei José Serra, entrevistei Fernando Henrique, mas eles não eram ainda, o Fernando não tinha sido eleito presidente ainda, né? Como candidato. Lula, entrevistei umas 3 vezes. Né? Brizola, saudoso, né? Personagem, né? Grande personagem. O Brizola, você fazia uma pergunta para ele, ou duas, e ele... E o programa acabava, né? Não, ele não dava margem para você perguntar. Não devolvia mais a palavra para o entrevistador. Né? Algumas pessoas até falam, alguns amigos até, meio brincadeira, meio jocosa, dizem que eu faço muitas perguntas, eu não deixo o entrevistado falar, mas acontece o seguinte, eu tenho 25 minutos para fazer o programa. Se eu não dinamizar esse programa, se eu não interromper às vezes... como a gente aqui, nós temos 30, não é? Até me avise, me ajude. Já passou, acho um tempo. Né? Me avise se eu estou falando muito também. Mas mas hoje eu tenho o direito, né? Eu sou entrevistado. Sim, sim. Mas assim, se você não administrar, o programa termina e você não fez perguntas, e isso acontece muito no meu programa. Você não fez perguntas importantes. Então tem que ter um controle. Às vezes, realmente, eu tenho que interromper. E eu aviso o entrevistado, olha, são 25 minutos, seja objetivo. Às vezes eu vou te interromper. Tem entrevistado espetacular. Você lança, o cara é objetivo, responde, vai, o programa flui. Tem outros que realmente demoram e o programa acaba e ficou muito... Eu fico até frustrado, porque podia render mais. E tem entrevistado que responde laconicamente e se eu não tiver umas 10 perguntas ali para fazer, acabou o programa. Então, assim, cada programa tem a sua peculiaridade. Agora, né, só voltando aos entrevistados. Na campanha presidencial de 89, que foi aquela que reuniu todos os grandes líderes políticos da época, foi verdade, Mário Covas, todo mundo, Ulisses Guimarães, Lula, Brizola, quase todos eles, Maluf, Aureliano Chaves, né? O Maluf veio aqui, eu entrevistei quase todos eles. Era uma época que todos era a volta da democracia e todos queriam viajar ao país. Queriam visitar. Então eu entrevistei quase todos eles.
Foi realmente um período espetacular. E o Ulisses Guimarães fui entrevistar em Foz do Iguaçu. Ele veio para um comício em Foz, não podia vir aqui. Eu fui para lá, me instalei lá no hotel internacional e entrevistei-o lá. Uma entrevista maravilhosa, eu tenho muito orgulho desse momento. Mas, ele era cara, uma personagem. Eu quero fazer um breve comentário aqui para você ir pensando um momento muito curioso ou pitoresco que aconteceu em uma das entrevistas suas do Jogo Aberto. Vai pensando enquanto eu compartilho uma vivência que eu tive com o Brizola. Era uma campanha presidencial, o Brizola era vice do Lula e era assim, como a campanha tinha que rodar o Brasil, o Brizola veio só até o aeroporto de Cascavel, onde recebeu os jornalistas para uma entrevista coletiva. 2 pontos curiosos dessa entrevista. Foi perguntado ao Leonel Brizola o que ele achava do Viagra, que tinha sido recém-lançado. E ele já era um senhor, né, já era um idoso. E o Brizola respondeu com aquele jeitão gaúcho dele, olha, esse tipo de medicamento para mim dá overdose, né? Porque exagera, é muito exagerado. Tem não potência demais aqui, não precisa disso. E outro ponto curioso dessa entrevista, Caio, enquanto você pensa em um fato pitoresco no estúdio da Tarobá, foi assim, eu percebi o olhar do Brizola numa repórter fotográfica. A menina estava fotografando, a menina bonita e tal. E dali a pouco terminou a entrevista, ele chamou a moça num canto, passou o telefone dele do Rio de Janeiro, vá para o Rio e ligue para mim. Esse era Leonel de Moura Brizola. Ele era galanteador. Figuraça. Caio, o que aconteceu no estúdio da Tarobá durante um Jogo Aberto que você possa compartilhar como algo pitoresco, algo diferente? Eu tenho 2 momentos. Por favor. Momentos. Um foi com o Paulo Maluf. A gente falou, ele era candidato. Era um dia muito quente em Cascavel, muito calor. Você deixou a carteira no carro, né? O relógio. Para evitar uma malufada, né? Mas ele veio no programa, veio lá no estúdio, e um dia de muito calor, muito quente, e ele estava incomodado com a temperatura, né? Embora lá no estúdio tivesse ar-condicionado. E durante a entrevista, eu quis, evidentemente, ele estava no auge dos problemas polêmicos dele, né, com denúncia de corrupção, essa coisa toda, já que foi agora... Calúnias, logicamente. Sim, calúnias. Coisa de ele mandava político. dizer, se descobrirem que eu peguei uma coisa, eu dou o dinheiro para Santa Casa. Né? E descobriram, né? De fato, e a Santa Casa não recebeu até hoje. Se descobriram que eu tenho dinheiro no exterior, eu dou o dinheiro para Santa Casa. Agora há pouco saiu até uma sentença sobre isso. E eu fiz perguntas a respeito dessa situação dele, e ele, claro, ele não gostou, né, evidentemente, falou, Caio, eu vim aqui para te dar uma entrevista sobre minha candidatura, porque eu fiz isso, porque eu fui o melhor prefeito de São Paulo, porque eu não vim aqui ser entrevistado por um historiador. Você está querendo ser um historiador? Comigo eu falei, governador, me desculpe, são perguntas incômodas, mas o senhor fique à vontade para responder ou não, né? Então foi um questionamento muito forte, ficou ali no ar um certo clima, mas aí tocamos o barco. Termina o programa e ele passa mal. Ele teve realmente um pico de pressão por causa do calor, ou por causa da entrevista, não sei. Fica no ar essa questão. E chamaram daí o doutor Jadir para atender ele. Levaram ele para o hospital, foi medicado, tudo, foi embora são e salvo. Você já pensou? Escolheram o médico certo. O doutor Jadir, maravilhoso. É médico de criança, de adulto, de idoso, né? De todo mundo. Um grande clínico geral. E aí, graças a Deus, ele sobreviveu, né? Já pensou, o Maluf morrer lá no meio da entrevista? Como é que ia ficar a minha moral, né? Você entrava para a história. Entrava para a história. De um jeito, aí ele ia justificar o que ele falou, que é um historiador, né? Foi. A segunda foi com o Requião, né? O nosso velho Requião, sempre polêmico. Quem é que não teve uma polêmica com o Requião? E o Requião veio no programa. E eu fiz algumas perguntas também relacionadas a algumas coisas, algumas controvérsias dele. E uma hora ele perguntou para mim, Caio, ele falou para mim, eu fiz uma pergunta, não me lembro qual foi a pergunta. Caio, a sua pergunta é muito cínica. Você vem aqui fazer perguntas cínicas para mim. Eu respondi do mesmo jeito, tentando me controlar, né, para não perder a calma também. O entrevistador não pode, né? Eu tenho que, né? E estava sendo gravado, mas eu não ia tirar aquilo do ar. Né? Eu falei, governador, eu fiz essa pergunta, que é um assunto que está na pauta, né? Está no ar, está na imprensa, está na política e tal, mas o senhor também fica à vontade para responder. Não, mas eu vou responder. E, enfim, tocou o barco. Bom, tempos depois, anos depois, me liga o Sete, falecido Sete, morreu agora há pouco tempo, né? O jornalista que foi assessor dele, e me diz assim, Caio, viu, o governador vai estar aí em Cascavel semana que vem.
será que a gente arrumar um espaço para ele? Ele acha que era candidato ao Senado. Falei, Sete, com certeza, mas só o seguinte, vamos combinar o seguinte, se ele vir no programa para me agredir, para me ofender, aí não vai dar certo, né? Vai criar um clima ruim e tal. Fala aqui com ele, que eu estava do lado. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bem, governador, tudo, viu? Tô calmo, já comi. Viu, o Sete está aqui me mamona, dizendo, viu? Tá. Fica tranquilo, vou ser bem comportadinho, sem problema, viu? Mas é que vocês, jornalistas, provocam a gente. Ele falou isso. Não perdeu a oportunidade. Mas daí ele veio, só para encerrar. Ele veio no programa, veio com a Maristela, com a esposa dele, bem rapidamente. No primeiro intervalo do programa, ele olha para ela e fala assim, tô comportado, né? E ela diz... Tudo certo. Olha, a gente está partindo já para reta final aqui da nossa conversa com o Caio Gottlieb. Importante dizer que essa beleza de ambos, né? Até alguma semelhança física tem uma razão de ser, né? Com muito orgulho, né? E o Charles Darwin explicou isso, muito bem explicado em seus estudos que ele fez, não é? Nós temos até no cabelo volumoso, né? É isso, nós temos um ancestral comum que se chama Coronel Fabrício. Manuel Fabrício Vieira. Manuel Fabrício Vieira. Nome de guerra, literalmente, Coronel Fabrício. Então há um primado aqui distante, mas há, né? E por isso que essas carinhas bonitas, né? Até foi o grande herói da Guerra do Contestado. Foi. Então, veja bem. Olha, uma passadinha, dei um tapa no microfone aqui, desculpe. Uma passadinha rápida no Maluf para a gente encerrar com o Caio aqui. Maluf, em 1989, esteve no Clube Comercial, eu estava lá. Ano, foi nessa entrevista. Pois é. Ele fez um comício no Clube Comercial e ele começou a conversa dizendo assim, gente, eu não sou o candidato mais bonito a presidente da República, mas também não sou o mais feio. E aí aquele povo riu. Aí dali a pouco, na semana seguinte, Caio, estava cheio de caminhoneta F1000 com adesivo do Paulo Maluf. Paulo Salim Maluf. Sim. É isso. Caio, olha, eu só posso agradecer a sua presença aqui. O Pitocast é um podcast curtinho, né? 30 minutinhos. É na dose certa. Tem gente que faz 1 hora, tem gente que faz 2 horas, tem gente que faz 6 horas de podcast. Exatamente. No caso aí, simbólico, né? E se o primo foi capaz de fazer um jogo aberto com 25 minutos, por que nós não podemos fazer um podcast com meia horinha? Caio, passa as suas... onde a gente encontra você no mundo digital? Passa aí os seus contatos no blog, no Instagram. Por favor, vamos aproveitar para conquistar uns novos seguidores aqui. Opa, isso é ótimo, fazer o nosso merchandising. Então lá, o meu blog é o www.caiogotelieb.jor.br. Gottlieb é 2 T's, né? 2 T's. E B mudo. B mudo. G-O-T-T-L-I-E-B mudo no final. .jor, de jornalista.br. Então é onde eu estou, né? Eu reproduzo minhas notas. Minhas notas, é importante falar, não é mais uma coluna de notícias, né? É uma coluna opinativa, né? Então eu publico raramente, eu publico matérias também Você normais. ganhou o direito de falar o que pensa. Eu decidi fazer um jornalismo opinativo, então dou minha opinião de direita, né? Eu sou um jornalista de direita, não extrema direita, né? Mas valorizo os princípios da direita liberal, da livre iniciativa, da meritocracia, é por aí que eu ando. E tá lá também no Instagram, né? Tá lá o meu nome no Instagram, fácil. Eu reproduzo algumas notas no Instagram, LinkedIn também. Aliás, eu tenho uma leitura no LinkedIn, Jairo, espetacular. Minhas notas lá dão picos de 3.000, 4.000, 5.000 visualizações. É incrível, uma rede em que o meu tipo de jornalismo ele ficou bem adequado, né? No Facebook também é a mesma coisa, né? E tem a minha agência de publicidade, vou aproveitar e falar, que é www.caiopublicidade.com, né, onde estão os nossos trabalhos lá, tudo que quem quiser se interessar tá lá. Já está na mesa aqui, né? Já está na mesa, mas o Caio está recebendo essa ambicionada caneca, que eu não consigo vencer e nem atender os pedidos na rede social, não consigo mesmo, gente, tá? Mas está aqui, ó. Está aqui a caneca do Pitocast, para o Caio e para a doutora Marinês Toigo, para quem eu mando um beijo, um abraço. Esperamos ver essa canequinha no Instagram, tá? Para a gente fazer a repercussão dela. Eu espero, a hora que eu tiver coragem para ter um podcast, parabéns para você, Jairo. Faltava. Que bom, né? Que a internet trouxe para você, né? A possibilidade de ter o teu canal próprio, né? Isso. Quando a gente tem certas limitações em trabalhar com outros, agora você tem o teu canal próprio, vai ter que fazer muito sucesso. E o dia que eu botar o meu podcast no ar, você vai ser o primeiro entrevistado. Perfeito. Pelo parentesco, principalmente pelo... Sabe, nepotismo puro. Nepotismo total. Né? Então tá. Quero deixar um abraço aqui, então, para o pessoal do Coworking Castilhos, o Everton,
o Luiz Eduardo, que está aqui me assessorando, Parabéns a pela Renata. estrutura, né? Espetacular. O pessoal que contribuiu com a gente, e deixar os nossos contatos aqui. @Jornal Pitoco, você acha a gente no Instagram, jairo.eduardo.pitoco no CPF, né? E digitando Pitoco ou Jairo Eduardo, lá você vai encontrar nossas redes, por favor, está convidado. E se você não tiver nada o que fazer, às 7h40 de segunda a sexta, sintoniza 93.1 lá na Rádio T, tem os Pitacos do Pitoco. Caio, muito obrigado, saúde para você, grande abraço. Obrigado. Abraço Obrigado, primo. Valeu. Obrigado para cada um de vocês, Obrigado saúde a todos. pela audiência. Até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.